Que chocolate o Palmeiras deu em Nicola. Boa noite. Foi, de fato, a partir da expulsão do Carrascal, uma atuação de galo do Palmeiras. Foram vários os atletas muito bem. Flaco Lopes, talvez o melhor. O Alan fez boa partida. Sistema defensivo como um todo muito bom. Enfim, o Arthur sempre, cara, nem parece que o Arthur é moleque, né? Subiu outro dia e tem deixado excelente impressão. Nicola, meu amigo, boa noite. Quem você acha que ganhará essa queda de braço por Danilo, Palmeiras ou Flamengo? Acho que o Danilo vai jogar no exterior. É a vontade dele, é a vontade dos empresários dele e é a vontade também do Botafogo, tá? É a única chance dele ficar em um clube brasileiro é se não existirem propostas do exterior. Hoje, eu acho que a maior possibilidade de negociação com clubes da Europa. É importante registrar que, embora tenha muita gente cravando que o Danilo vai jogar no Palmeiras, tem negociações avançadas, a informação que eu tenho é de que eles vão esperar por ofertas do exterior. Quer saber se o Danilo vai ou não para o Palmeiras? Não espere por um acordo nos próximos dias. Eu vi do sócio do Juliano Bertolucci, que é o empresário do Danilo, que não apressa para fazer esse negócio. E não apressa porque entende-se que ele vai ter proposta da Europa. Os caras estão convencidos de que de que o Danilo vai para a Copa com a camisa da seleção, terá oportunidades para jogar, vai ganhar bons minutos e vai voltar valorizado. E eu não duvido que isso aconteça, tá? Só para lembrar que num amistoso recente da seleção, o Danilo entrou, jogou bem e, inclusive, meteu gol. Se ele consegue repetir essa fórmula na Copa do Mundo, os 30 milhões de euros que o Botafogo sonha em faturar hoje, certamente vão render bem mais, tá? Então, o raciocínio do staff do Danilo e também do Botafogo é um raciocínio absolutamente correto, tá? Qual a chance do Palmeiras não contratar o Nino e gastar a grana com camisa 5? Ô Marco, eu vou ler para você o que uma fonte do Palmeiras me respondeu sobre o Nino, tá? Peraí. Porque o Palmeiras já contratou o Barbosa. Aí a pergunta que eu fiz foi a seguinte: passando para saber se há alguma chance de o Nino ser contratado em julho. A pessoa respondeu: chance pequena, mas existe. Ainda não desistimos. O ponto é, com o Barbosa, a prioridade do Palmeiras passou a ser hoje. Hoje a busca se dá por um lateral direito. Na esquerda, os caras entendem que Piquerez, Arthur e Jefté dão conta do recado. Na direita, com Jefté, Piquerez e Arthur na esquerda. Na direita, com Giai e Kelvin, é que a coisa não tem funcionado tão bem. O Danilo é um objetivo, isso é muito claro, todo mundo quer o Danilo por lá, mas o Palmeiras está analisando as possibilidades, tá bom? E sobre o que o Palmeiras quer, transmitindo a mensagem de que o Nino deixou de ser prioridade, apesar de ter um acerto com o jogador desde janeiro. Que não adianta o Zenit pedir um caminhão de dinheiro. Se pedir um caminhão de dinheiro, não vai sair negócio, tá bom? Paulo da Silva, boa noite, Nicola. Como é que o Paulo Nobre é visto politicamente dentro do Palmeiras? Como um fenômeno, Paulo. Se o Paulo Nobre concorresse à eleição, contra a Leila Pereira, a chance dele vencer é enorme. O Paulo Nobre é muito querido pelo torcedor, pelo sócio e também por conselheiros, tá? O problema é que o Paulo Nobre abriu mão do seu cargo no Conselho Deliberativo e para se candidatar à presidência ele precisaria voltar ao Conselho Deliberativo primeiro. E só para completar e não deixar mal explicado, a Leila Pereira não vai poder se candidatar. Pelo menos até esse momento ela não pode se candidatar a um terceiro mandato, ela precisaria mudar o estatuto do clube. Ela acenou com essa possibilidade, existiram movimentos internos liderados por pessoas próximas a ela, mas a repercussão foi muito ruim entre os cardeais do Palmeiras, tá bom? Nicola, mano velho, pelas suas atitudes, todos nós já percebemos que você é palmeirense. Ou, no mínimo, tem preocupação, tem procuração para defender o porco. No teu canal, Palmeiras só tem notícia boa e nenhum problema. Nilson, tomara que tenha algum torcedor do Palmeiras na live, e ele certamente vai lembrar várias críticas que eu faço. Porque, cara, o trabalho aqui não é só de elogiar e nem só de criticar, é apontar quando o time vai bem e quando o time vai mal. Cheguei a dizer nessa semana sobre reforços que o Palmeiras fez e contratou de maneira absolutamente errada. O Paulinho fez um vídeo longo falando sobre o Paulinho. O Paulinho custou ao Palmeiras 200 milhões de reais. Aí eu cheguei, me deu o trabalho de dividir o custo dele pelo número de gols e assistências. Mas, enfim, tá registrado aqui, beleza? Qual é o seu Palmeiras? Meu Palmeiras? Só ganhou pela arbitragem. O Flamengo pressionava até o árbitro inventar aquele vermelho. Bora em partes. Não sou palmeirense, tá? Como vocês podem ver, muitas alusões à Lusa não são à toa. O Flamengo era bem melhor do que o Palmeiras até a expulsão do Carrascal, mas a expulsão, para mim, é absolutamente justa. Tem até imagens do Murilo
no vestiário, com uma marca grande aqui no rosto e também com mais ou menos a região do ombro e o peito machucados, tudo por conta da entrada absolutamente descabida do Carrascal. E aqui vem o ponto, né? Sabe quantas vezes o Flamengo teve jogadores expulsos nessa temporada? 11. São 11 cartões vermelhos. E o Carrascal foi expulso 3 vezes, todas com cartões vermelhos direto. Essa é uma coisa que o Leonardo Jardim precisa corrigir com urgência. Mais um superchat. Tailan Souza. Nicola, alguma chance de o Gabriel Jesus chegar no Palmeiras depois da Copa? Tailan não é o lógico, mas não dá para descartar por completo. E eu não vou descartar por completo por conta de uma frase do próprio Gabriel Jesus em entrevista à ESPN. Eu vou ler a frase e aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? O pessoal da ESPN está lá em Londres para uma série de conteúdos e também para jogos, né? E aí eles entrevistaram o Gabriel Jesus, que disse o seguinte, abre aspas, e eu penso, perguntaram, você pensa em voltar para o Palmeiras? Ele respondeu, eu penso nisso todos os dias. Eu acompanho, inclusive assisti ao Palmeiras contra o Cerro Porteño, que infelizmente perdeu. É meu sonho, já deixei muito claro. Um dia eu vou voltar. Não sei quando, não sei se é hoje, amanhã, ou se já foi ontem. Aí depois ele dá risada. E aí o Gabriel Jesus completa, eu penso todos os dias, mas o futuro a Deus pertence. Eu já falei muito que sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras, minha opção no Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Pois bem, o Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato no Arsenal, tá? Mas todo mundo que acompanhou o jogo de hoje do Arsenal ficou com a impressão de que a despedida dele acontece no próximo sábado. Vocês sabem, tem Arsenal e PSG, final da Champions. E eu vou cobrir pela primeira vez a final da Champions e vou ter a oportunidade de perguntar para o Gabriel Jesus. Então a gente esclarece esse tema no próximo sábado. Eu trago conteúdo para explicar essa história. Estou credenciado para o jogo, felizmente a credencial já chegou. E aí eu esclareço isso, mas é importante registrar que o Jesus tem mais um ano de contrato com o Arsenal, salário de 5 milhões de reais por mês. O natural, o plano ideal na cabeça do Jesus era continuar jogando na Europa por mais 2 ou 3 anos, num clube relativamente grande, para depois voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras e encerrar a carreira. Se não pintarem propostas interessantes, clubes grandes, aí sim ele pode acelerar esse processo de retorno para defender o Verdão, tá bom? Cola, você tem informações sobre Danilo no Palmeiras? O que eu sei sobre Danilo no Palmeiras é o seguinte, pessoal, a informação que corre é de que o Palmeiras hoje, que o Palmeiras tem, vamos lá, o Palmeiras sinalizou pro, não, o Palmeiras não fez uma proposta pro Botafogo, mas o Palmeiras procurou o Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, e ofereceu 20 milhões de euros fixos, mais bônus. Essa proposta não tem potencial para ser aceita, tá? A ideia do Botafogo é vender por pelo menos 30. E diante desse cenário, hoje, a chance de um negócio com o Palmeiras ela não está quente, não está perto. O que vai acontecer? O Palmeiras pode melhorar essa oferta. Isso já foi acenado para o próprio Bertolucci. Mas o Bertolucci, o Danilo e o Botafogo imaginam que o jogador vai se valorizar na Copa. Eles têm certeza que o Danilo vai jogar alguns minutos, vai deixar boa impressão e vai chamar a atenção de clubes da Europa, tá bom? Até porque a prioridade do Danilo é voltar a jogar no futebol europeu, de preferência num clube grande. Nicola, e o Tati Castelhanos, para onde ele vai? Meu dia legal a pergunta. O Tati Castelhanos é um centroavante argentino que havia sido comprado pelo West Ham na temporada passada, 29 milhões de euros. E o West Ham colocou uma cláusula no contrato dele, prevendo que, em caso de rebaixamento, o salário dele é reduzido em 50%. Então, vamos trabalhar com a ideia de que o Tati ganha hoje 3 milhões de reais, tá? A partir do mês que vem, com a confirmação hoje do rebaixamento do West Ham, o West Ham até venceu o Leeds, mas como o Tottenham bateu o Everton, quem foi rebaixado foi o West Ham. Com esse rebaixamento, a partir do mês que vem, o Tati Castellanos passa a ganhar metade do salário. Tá na cara que ele não vai querer ficar, e dá para dizer até que para o West Ham também é mais negócio vender o jogador. É possível até que venda com prejuízo, tá? Bom, sobre próximos passos, o que dá para contar é que Palmeiras e Flamengo, em outros momentos, já haviam sonhado com a contratação do Tati Castellanos. Não é uma operação simples, estamos falando de alguém comprado no ano passado por 29 milhões de euros e que deixou boa impressão
nessa primeira temporada no futebol inglês. Ó o Seninha Silva, e aqui vocês veem como eu sou imparcial. Agora há pouco alguém falou que tá na cara que eu sou palmeirense, porque eu só falo bem do Palmeiras. Aí o Seninha Silva escreve assim: Nicola, você só fala mal do Palmeiras, ainda tô esperando sobre o De La Cruz, que você falou que ia ver quanto custava por partida e ficou só na conversa. Seninha, não deve ter visto o vídeo de hoje cedo, né? Falando sobre a vitória, sobre o fim do tabu, sobre a boa atuação. Cara, eu me pauto pelo que eu vejo, pelo que eu apuro. E quando o Palmeiras merece ser elogiado, ele vai ser elogiado. Quando o Palmeiras merece ser criticado, vai ser criticado. Beleza? Tá aí, né, família? Mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Verdão nesta segunda-feira agitada, com muita informação do maior clube do Brasil. Desde já, peça o seu like, se inscreva no nosso canal e já ativa o sino das notificações para você sempre que for possível receber as principais atualizações do mercado da bola do maior clube do Brasil. A gente encerra essa nossa edição por aqui, segue o líder e até o próximo vídeo.